SCP Foundation. Nada mais é do que uma fundação internacional cuja sigla significa Secure, Contain, Protect, segurança, contenção e proteção, a qual se refere a uma instituição internacional de pesquisa que tem como objetivo localizar, catalogar e conter seres e objetos que possuam algum tipo de poder anormal. Estas entidades são catalogadas de acordo com seu nível de periculosidade. Isso quer dizer que qualquer criatura, objeto, artefato ou seres que possam pôr em risco a segurança, não apenas do país onde se encontram ou do mundo, mas do universo, até mesmo desta dimensão, são contidas e mantidas em sítios espalhados pelo mundo. De maneira clandestina e sem envolvimento com qualquer país ou jurisdição, a Fundação SCP trabalha em prol ao bem-estar de toda a humanidade, e é confiada essa incumbência a ela por diversos governos de todo o mundo. A Fundação atua para manter a normalidade, para que a população civil em todo o planeta possa viver e seguir em frente com as suas vidas diárias sem medo, desconfiança ou dúvida em suas crenças pessoais, e para manter a independência humana, seja de extraterrestres, seres extradimensionais ou influências extranormais. SCP-173 – A Escultura. Este objeto é classificado como um euclídeo. Esta designação significa que este objeto possui um comportamento imprevisível e, na maioria das vezes, desconhecido para a Fundação, embora seja visto como parcialmente perigoso. Ele é catalogado como item SCP-173. Para que este euclídeo seja controlado, é preciso alguns cuidados. Ele deve ser mantido em uma câmara trancada e sempre que um funcionário precisar entrar na câmara do SCP-173, é necessário que não menos de 3 pessoas devam entrar. E ao adentrar a câmara, ela deve ser trancada imediatamente. Este objeto foi movido para o Sítio 19 em 1993, e sua origem é desconhecida até o momento. Ele é composto de concreto e estrutura metálica, com traço de tinta spray da marca Krylon. O SCP-173 é animado e extremamente hostil. Este objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta de seu observador, e há a preocupação constante de que as linhas de visão não sejam interrompidas em nenhum momento. Os funcionários designados a entrar à câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar, e relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulado. Em caso de ataque, os funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Os funcionários relatam ouvir ruídos de pedra raspando vindo da câmara quando ninguém está presente dentro dela. Isso é considerado normal e qualquer mudança nesse comportamento deve ser avisado ao supervisor HMCL encarregado. Em sua câmara de contenção, há constantemente uma substância marrom vermelhada no piso, que é uma mistura de sangue e fezes, sendo a origem desses materiais desconhecida. A câmara deve ser limpa pelo menos 2 vezes por semana. Mas essas são apenas algumas informações acerca da verdade. Iremos agora contar o que ninguém mais sabe. Este relato foi feito pelo agente de campo George Sams, um dos agentes designados para a subtração do objeto. Springfield, Illinois, 1993. Uma série de assassinatos começou a despertar a curiosidade das autoridades. Estes assassinatos, a princípio vistos como meros acidentes, aconteceram com diversos funcionários ligados a galerias de arte moderna da cidade. Não nos foi relatado o nome do artista que a princípio era o principal suspeito. O que o agente Sams nos relatou deixou a todos perplexos. Em fevereiro de 1993, uma renomada galeria de artes de Springfield estava se preparando para receber uma grande exposição, onde a peça principal era uma grande escultura de pedra e aço, similar a um amendoim gigante. A princípio, todos estavam curiosos para saber o que significava e quem havia sido seu criador, e mais curiosos ainda acerca de boatos que envolviam a escultura. Muito tempo depois, o artista que se passava por seu criador contou às autoridades que havia encontrado o objeto em um retiro que havia feito no deserto, em uma caverna. Intrigado com a forma e tamanho, o artista resolveu colocá-lo junto com as suas outras obras e o destacou como a peça principal de sua exposição.
O que ele não contava era com o caráter maléfico do tal objeto. Foi relatado que logo a princípio, o artista notou a sujeira que veio a perceber ser algo similar a excrementos ao redor da escultura, mas acreditou isso a algum tipo de vandalismo. Durante o processo de transporte, o primeiro incidente aconteceu. Um dos transportadores apareceu com o pescoço quebrado. A princípio, ninguém suspeitou do fato, vindo a acreditar que realmente havia sido apenas uma fatalidade. Na entrega em seu estúdio, outro acidente aconteceu. Outro trabalhador apareceu com o pescoço quebrado. E assim os incidentes foram acontecendo por onde quer que a escultura fosse levada. No início, o artista imaginou se tratar de alguma maldição vinculada ao objeto, o que explicaria ele estar dentro de uma caverna no deserto. Para ter certeza de que se tratava de algo com este caráter e não obra de algum criminoso local, câmeras de segurança foram instaladas. Já na primeira noite, na ronda realizada por um vigia noturno, assim que ele dá as costas para a escultura, ela levanta os seus braços e os coloca repentinamente ao redor do seu pescoço, esmagando-o como uma casca de amendoim. Após assistir às filmagens, o artista pensou em cancelar tudo e devolver a escultura ao seu local de origem. Mas os boatos já haviam se espalhado acerca das mortes e a possibilidade de ser um objeto amaldiçoado, e inúmeras galerias começaram a ligar lhe propondo que expusesse a peça. Sams foi o agente designado para fazer a subtração do objeto, que mais tarde viria a ser catalogado como o objeto 173. Ele é um agente nível D, o que significa que em casos como este, se torna descartável caso a situação saia de controle. No dia que antecedia a abertura da exposição, Sams e um grupo de mais 4 agentes entraram no local, se passando como funcionários da limpeza. Qual não foi a surpresa do grupo quando a escultura os atacou, esmagando as vértebras do pescoço do agente que estava ao lado de Sams. Imediatamente tentaram contê-la, mas não obtiveram sucesso antes de mais 2 agentes terem seus pescoços esmagados. Foi só aí que Sams percebeu que o que mantinha o objeto inerte era a linha de visão. De forma alguma poderiam deixar de olhar fixamente para o objeto. Dessa forma, Sams foi revezando com seu colega, mantendo a escultura sempre em sua linha de visão durante todo o processo de retirada. O agente também nos relatou que, por ser classificado como um agente de campo nível D, ele e seu companheiro foram submetidos a avaliações psicológicas mandatórias e foi solicitado que fosse administrado neles um amnéstico, para que todos os fatos fossem apagados. Descontente com as ordens dadas aos médicos e ansiando por justiça aos agentes que tiveram suas vidas perdidas durante esse evento, Sams se revoltou. Sams, que por acaso não é o seu nome real, conseguiu escapar da Fundação SCP e hoje, de posse de uma nova identidade, relata nas mais diversas creepypastas tudo aquilo que viu e ouviu em todos os seus anos como agente de campo. Esse foi o episódio sobre a Fundação SCP. Direção e edição, Paulo Faguet. Roteiro, Miguel e Fabiana Vanelli. Narração, Bruno Azevedo. Se você gostou do episódio, envie seu feedback e também sugestão de temas para os próximos episódios. O nosso e-mail é fitaperdida.podcast@gmail.com. Não esqueça de seguir, assinar, favoritar o Fita Perdida. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até o próximo episódio.